É surpreendente quantas coisas ficam guardadas no silêncio mal iluminado dos cantos das casas das pessoas, apenas para serem esquecidas sob camadas de memórias e rotinas mundanas. Você pode pensar que conhece cada canto da sua casa e todos os seus conteúdos, mas muitos proprietários encontraram coisas incrivelmente inexplicáveis, assustadoras ou tesouros valiosos em suas casas. Muitas vezes, os proprietários escondem coisas nas paredes ou cantos obscuros de suas casas, apenas para pessoas há muitos anos no futuro encontrarem. No número 5, temos o túnel da Louisiana. Desde que éramos crianças, a maioria de nós tem um fascínio com a exploração de antigos túneis abandonados e descobrindo passagens misteriosas. Mas seja honesto, o último lugar onde você esperaria encontrar um túnel escondido é na casa onde você mora há anos e conhece cada canto. Para 2 proprietários de casas na Louisiana, isso não era bem o caso. Um dia, Gary Mackenzie estava andando perto de sua propriedade quando percebeu algo muito grande. A calçada do lado de fora de sua casa estava começando a dobrar e no local onde estava desmoronando, esses proprietários espiaram para ver algo que eles nunca imaginaram ser descoberto sob sua calçada, a entrada para um enorme túnel secreto. Mesmo que os proprietários soubessem que a casa tinha uma longa história, nunca imaginaram que um túnel de 9 pés de altura estava escondido logo abaixo. Esta descoberta insana rapidamente se tornou viral e os proprietários descobriram que este túnel tinha mais de um século de idade e não tinha visto nenhum sinal de vida ou luz desde 1895. Não há registros para indicar para que este túnel poderia ter sido usado. Se era um esconderijo ou algum tipo de abrigo de guerra, o objetivo deste túnel permanece um mistério. O túnel existiu por 50 anos antes de ser coberto e uma casa ser construída sobre ele. Você esperaria que um sótão fosse apenas um espaço empoeirado cheio de caixas de fotos e memórias esquecidas, mas nosso tópico chocante não contado do dia traz uma descoberta chocante feita por autoridades em 2016. Policiais descobriram uma sala secreta no sótão da casa desse cara, e o que encontraram lá dentro é de tirar o fôlego. Escondidos na sala secreta estavam infinitas pilhas de notas de $100. Esse dinheiro realmente parecia algo que você só veria em um filme de James Bond. Havia mais de $50 milhões encontrados aqui. Você acha que isso poderia ter sido algum grande roubo de dinheiro ou um esconderijo para todo o seu dinheiro legal? No número 4, temos os ossos do sótão de Waterloo. A Batalha de Waterloo continua a ser uma das batalhas mais infames já travadas. Apesar dos inúmeros relatos desta batalha brutal nos livros de história, o número de vítimas chega perto de 50 mil. Surpreendentemente, há muito pouca evidência física deixada para trás. Apenas 2 esqueletos da Batalha de Waterloo foram descobertos, até uma recente descoberta mudar tudo. Em um dos momentos históricos mais notáveis de nossos tempos, um proprietário na Bélgica fez uma descoberta surpreendente em seu sótão. O que ele encontrou foi o esqueleto de 10 soldados que lutaram nessa batalha, escondido por mais de 40 anos. A história continua assim. Em 1982, obras de construção estavam sendo realizadas na casa belga, e as equipes entregaram a coleção de ossos que encontraram ao proprietário da casa na época. Ele simplesmente os guardou e se esqueceu deles. Um crânio acabou nas mãos de uma senhora idosa ao lado, que o manteve como uma decoração macabra em sua casa. Alguns acreditam que os corpos dos soldados que jaziam mortos no campo após a batalha poderiam ter sido roubados por alguém com intenções assustadoras e estranhas. Agora, os ossos desses corpos roubados estão finalmente ressurgindo. Independentemente de como os ossos chegaram ao sótão, historiadores e cientistas não poderiam estar mais felizes com esta descoberta. Número 3. Máquina de costura tesouro. Um homem de muita sorte foi encarregado de limpar a casa de sua tia depois que ela faleceu. Em todos os aspectos, ela era apenas uma velha senhora normal que adorava costurar e assistir novelas. No entanto, o que ela disse ao sobrinho em seu leito de morte mudaria tudo. Ela deixou uma instrução para que ele olhasse dentro de sua máquina de costura. O que ele encontrou escondido lá dentro acabou sendo um tesouro quase inestimável do passado.
Sua confissão no leito de morte revelou a localização de uma pintura que o homem, Cal Sabatino, reconheceu da sua infância. No entanto, ele nunca poderia ter imaginado quão significativa ela era. Após levá-la a um avaliador, a pintura passou por uma série de testes de autenticação e foi provado ser uma verdadeira obra de Picasso. Acontece que durante a Segunda Guerra Mundial, o tio do homem comprou a pintura por $30 em Londres, sem pensar muito nisso. A Mulher com a Capa é o nome dessa pintura e, por muitas décadas, permaneceu como um obscuro tesouro escondido dentro da máquina de costura da tia. Le Sabatino nunca teria esperado o preço que essa simples pintura iria alcançar. Ela foi vendida em leilão por um espantoso valor de $25 milhões. Isso definitivamente deve ser a coisa mais incrível que alguém já encontrou em sua casa. Número 2. Bootleg Bunt. O próximo proprietário descobriu que sua casa era atormentada por espíritos, mas não exatamente do tipo que você esperaria. Quando esse casal comprou sua casa em Ames, Nova York, sabiam que havia alguma história amarrada à propriedade. No entanto, não tinham ideia do que encontrariam quando começaram a desmontar as paredes e tábuas do chão. O mistério sobre quem possuía a casa foi rapidamente desvendado. Esta casa já foi a residência de um dos bootleggers mais bem-sucedidos da era da proibição. Ele, sem dúvida, faleceu como um homem muito rico, deixando algumas de suas riquezas para os futuros proprietários da casa. O que eles encontraram trancado na casa eram 60 garrafas de uísque contrabandeado, cada uma cuidadosamente envolta em vidro. Essas garrafas estavam escondidas por várias décadas. Alguns dos rótulos datavam de 1923, o que significava que esses proprietários tinham em mãos um pouco de uísque centenário. A questão era se ele ainda era potável. Os proprietários, é claro, tinham que provar, e aconteceu que esse licor envelheceu de forma notável. Após especialistas avaliarem essas garrafas em $1.000 cada, o casal decidiu vender o lote. Isso somou um total impressionante de $60 mil. Número 1. Espelho na parede. Encontrar salas secretas escondidas é uma experiência emocionante que muitos de nós desejamos que fosse uma realidade em nossas casas. No entanto, esta próxima mulher de Nova York estava certamente menos do que entusiasmada com a terrível descoberta que fez em seu apartamento. Ao notar uma coisa muito estranha, uma corrente de ar saindo de trás da janela do banheiro, o que se seguiu foi verdadeiramente arrepiante. Nem a mulher nem suas colegas de quarto poderiam ter imaginado que este apartamento escondia um segredo quando se mudaram. Parecia ser um prédio de apartamentos perfeitamente agradável. Tiveram que descobrir o que estava causando o rascunho, e quando removeram o espelho, ficaram chocados ao ver que não havia uma parede sólida atrás do banheiro como esperavam. Em vez disso, depararam-se com um enorme buraco, que alguém poderia usar para entrar em seu apartamento. O que foi ainda mais assustador é que do outro lado deste buraco, em outro apartamento, não era um ambiente brilhante e acolhedor, mas sim um lugar escuro e assustador. Parecia que ninguém jamais havia vindo aqui, exceto por invasores ilegais ocasionais que encontraram essa joia abandonada. Por que esse apartamento estava abandonado e, ainda mais assustador, por que havia uma entrada secreta para este apartamento na casa da mulher? A mulher naturalmente entrou em contato com seu senhorio. É incrivelmente assustador e não podemos imaginar o quão perturbador deve ser descobrir algo assim escondido em sua própria casa. Você definitivamente ficará tentado a inspecionar cada canto de sua casa agora. Mas por enquanto, não se esqueça de conferir nossos outros vídeos na tela agora mesmo. Até a próxima!